Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Trecos de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio, esse aqui é o Henrico, e eu estou gravando uma série de videoaulas completas e gratuitas na área de engenharia. Então eu peço que você se inscreva nesse canal, clique no sininho das notificações e clique no like e divulgue esse vídeo aí com a galera que você conhece da engenharia, beleza? Vamos lá para a videoaula de hoje, que o assunto é dimensionamento de gradeamento para a captação de água em sistema de abastecimento de água. Vamos lá. Ah, tchau, filho! Até daqui a pouco, galera. Então, vamos resolver um exercício aqui sobre isso daí que vai esclarecer bastante coisa aí. Então, dimensionar uma grade de captação por onde vai passar 20 litros por segundo. Essa é a vazão de captação. De onde que vem esse valor? Tudo aquilo que a gente já viu, né? Consumo médio per capita, vezes a população, tem K1, tem K2, tem perdas e etc e tal. Tudo aquilo que a gente já viu, né? Tudo isso estão nas videoaulas anteriores, tá? Então, 20 litros por segundo, tá? Vai ser exatamente o que a gente acabou de ver, tem uma caixa de tomada. O manancial representa o regime de escoamento torrencial, tá? Em período de chuva, quer dizer, o nível de água, como todos os rios, ele aumenta e diminui. E tem o transporte de sólidos flutuantes de grandes dimensões, que é quando você exatamente dimensiona e coloca o gradeamento, tá? As alturas de lâmina mínima e máxima do córrego sobre a laje de fundo da caixa de tomada, ela tem 40 centímetros acima do leito da água. Quer dizer, a base da caixa está acima, está 40 centímetros acima do fundo do rio. Tá? Então, são respectivamente aí, de 30 a 1,20 m. Quer dizer, tem o fundo do rio, o fundo da caixa foi colocado a 40 centímetros acima do fundo do rio e do fundo da caixa, né, do canal, que foi construído para colocar o gradeamento, o nível da água do rio vai variar de 30 centímetros até 1,20 m. Então esses valores aí vêm de estudos hidrológicos. Então vai ser adotada uma grade grosseira de limpeza manual com as seguintes configurações. As barras vão ter espessura de 3/8 de polegada, o espaçamento entre elas vai ser de 10 centímetros e inclinação horizontal de 70 graus, tá? Foi escolhida para essas barras uma seção circular, é a mais comum, e o material vai ser aço carbono com a pintura anticorrosiva. Por que foi dito isso? Porque sempre que possível você usar material que resista mais tempo, né? Tanto melhor. Tá? Então essa é o dimensionamento que a gente vai ter que fazer. Então nós pegamos essa situação aqui, então a gente já decora aí que o nosso beta é 1,79. A gente tem aqui a vista frontal do gradeamento. Esse desenho está um pouquinho errado, tá? Esses 30 centímetros, pela interpretação do resultado, ele começa aqui, ó. Então daqui até aqui, tá? São esses 30 centímetros, tá? E daqui do fundo do canal até aqui são esses 1,20 m, tá? É só questão de interpretação, não vai alterar nada as nossas contas. Então, dimensionamento dessa grade. Primeiro, nós temos que calcular a área útil. Tudo aqui vai ser calculado baseado naquela premissa de que a gente tem que deixar 1,7 centímetros quadrados para cada litro por minuto de vazão que a gente está atravessando essas grades aí. Então vamos lá. O que a gente tem de área útil? A área útil é o espaço que a água tem para passar. Então, primeiro, 20 litros por segundo é a vazão que a gente tem que atravessar aí, tá? Como a nossa unidade é em litro por minuto, vamos fazer essa transformação. Então, 20 litros por segundo, multiplico por 60 segundos por minuto, eu tenho 1.200 litros por minuto. Tá? Agora, eu posso comparar essa vazão de 20 litros por segundo na unidade de litros por minuto, aqui na mesma unidade de litros por minuto, para eu poder apenas multiplicar esse valor por 1,7 e ter a área que eu preciso deixar livre. Tá? Então, a área útil vai ser o 1,7 multiplicado pelo 1.200, quer dizer, eu vou precisar de 2.040 centímetros quadrados, que é a mesma coisa que 0,204 metros quadrados, tá? Então, e agora a gente verifica aquela velocidade que tem que ficar abaixo de 10 centímetros por segundo, isso.
Então, a gente verifica a velocidade. Então, 20 litros por segundo é a mesma coisa que 0,02 metros cúbicos por segundo. Então, a nossa vazão pela equação da continuidade, a gente tem que 0,02 dividido pela área, nós vamos ter uma velocidade aí abaixo dos 10 centímetros por segundo, né? 0,098 metros por segundo é igual a 9,8 centímetros por segundo e está abaixo dos 10 centímetros. Até aqui está tranquilo, tudo beleza. Então, estamos conseguindo aí dimensionar. Tá? Bom, temos aqui o gradeamento e agora o que a gente tem de largura útil? Tá? A largura útil é a soma, basicamente, do espaço livre. Essa largurinha mais essa, mais essa, mais essa, mais essa e assim por diante. Essa é a largura útil mínima. Tá? Então a largura útil mínima é esse somatório desses espaços aí, que é a largura livre da grade somando-se os espaçamentos entre as barras. Então, a gente sabe que a área útil vai ser essas larguras úteis, todas somadas, que vão me dar o valor de BU, tá? BU, que multiplica o quê? A altura, né? Então, basicamente, o que eu tenho? Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, assim por diante. Tudo isso somado multiplicado pelo quê? Por essa altura. Então, a largura vezes a altura, eu tenho a área. Feito? Beleza. Então, a minha largura útil aqui vai ser a mesma coisa que eu pegar a minha área e dividir por essa altura, certo? Eu tenho a área, tá? Dado em metro quadrado, e eu tenho essa altura. Qual foi essa altura? De onde que veio esse 30 centímetros, 0,3? É aquela altura que veio do estudo hidrológico e que veio de onde eu coloquei a posição do meu gradeamento. Então, vamos aqui, ó. Se eu tenho o meu rio aqui, se eu tenho o meu canal aqui, eu veria um rio aqui, tá? O meu canal aqui, tá? O meu canal tá aqui. Então, essa distância aqui, tá? Do fundo do canal até aqui seriam aqueles 40 centímetros, tá? Como o rio vai variar o nível da água aqui assim, ó, daqui até aqui, o meu estudo hidrológico mostrou isso, né? Que o nível mínimo da água vem daqui, o máximo vem aqui. Com referência aí ao fundo do meu canal, tá? Transferindo essas cotas daqui do rio, do nível de água do rio, para o fundo do meu canal, eu descobri que o nível da água dentro do meu canal vai variar esses 30 centímetros aqui até esse 1,20 m, tá? Então é daí que vem esse valor aí. Fechado? Beleza, então. E vamos continuar aqui. Então, eu sei que eu preciso ter uma largura onde a soma dessa largura dos vãos tem que dar 0,68 metros. E agora eu preciso calcular o número mínimo de barras, que tem que ser um número inteiro. Daí eu vou fazer uma conta, vai dar um número quebrado, e eu vou colocar, arredondar para cima. Tá? Então, a largura útil, tá? O vão por onde a água vai passar, é igual ao número de barras menos 1, porque vejam, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras aqui, quantos espaços eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os espaços são sempre uma unidade a menos do que o número de barras. Então, eu tenho o número de barras menos 1, que representa o número de espaços. Esse número de espaço multiplicado pelo B, que é o espaçamento entre eles, né, vai me dar aí justamente o somatório, que é o B maiúsculo U. Tá? Então, o número de barras, N, ele se eu pegar essa equação aqui e isolar o N, o número de barras é dado pelo total aqui de largura útil, né, dividido pela largura unitária mais 1. Tá? É só uma questão matemática de transformação daqui para cá. Feito? Então, beleza. Então, o número de barras que eu vou precisar é o valor que eu encontrei aqui de largura útil, que vem para cá, tá? Dividido pelo espaçamento, Bzinho, que foi dado lá no início, que a gente adotou, que é de 10 centímetros, que está aqui,
mais 1 que veio aqui da equação, então eu tenho que eu vou precisar de 7,8 barras. Bom, 7,8 barras eu não tenho como colocar, eu vou colocar 8 barras. Tá? Então esse desenho aqui não está exatamente representando o nosso exercício. Tá? Então são 8. Então a gente teria aqui, vamos lá, então a gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? O nosso projeto ele acabaria aqui. Ó, tá? Essa parede, desculpa, essa parede, oh meu Deus, essa parede aqui, ela estaria mais para cá, certo? Acho que dá para entender, né? Então, vamos dar andamento. A largura B total vai ser o somatório dos diâmetros das barras mais os espaços, certo? Beleza. Então, N vezes o diâmetro da barra, a quantidade de barras vezes o diâmetro vai me dar o espaço tomado pelas barras. E N menos 1 é a quantidade de espaços que eu tenho. Multiplicado pelo espaçamento B, eu tenho os espaços. Quando eu somo esses dois valores, eu tenho o B, que é a largura total. Tá? Então, esse B aqui, da largura total, tem esse valor aqui para a gente. Então, aqui eu tenho somado todos os espaçamentos ocupados pelo diâmetro das barras, e aqui eu tenho somado todos os espaços que eu tenho disponível entre as barras. Tá bom? E o total, que vai me dizer qual a largura que eu tenho que construir, por exemplo, em concreto, é dado por B maiúsculo, que é esse valor aqui. Fechou? Então vamos adiante. E aí o que eu faço? Também é dito que eu tenho que calcular a perda de carga, considerando, depois de tudo isso, calcular a perda de carga, considerando a velocidade da água que vai acontecer aqui se e quando o nível estiver no mínimo, tá? Então, quando o nível de água estiver no mínimo, quando a água estiver passando exatamente aqui, e quando 50% dessa área aqui, tá? O desenho tá feio, mas 50% dessa área aqui tiver com obstrução. Então, isso daqui é o que está sendo dito nessa equação aqui, tá? Então, da equação da continuidade, velocidade é vazão, tá? Dividido pela área. Nessa conta de verificação, eu tenho o B multiplicado pela altura, tá? Que seria o que eu teria aqui de área para passar essa vazão aqui, mas eu vou multiplicar por 0,5, considerando que metade dessa área vai estar obstruída, tá bom? E aí a nossa velocidade fica em 0,223 metros por segundo, tá? E aí vamos voltar aqui para o nosso exemplozinho aqui. Então, nós vamos considerar o NA máximo do curso d'água em relação a isso que eu já expliquei, né? Que, enfim, considerando que isso daqui está lá a, acho que, não sei, 20 centímetros, 40 centímetros a mais, enfim, e que a gente tem um máximo aqui de 1,20 m, a gente não vai projetar só para 1,20 m, tá? A gente vai colocar uma alturazinha de segurança que é de 20 centímetros. Então, a altura total do gradeamento vai ser de 1,20 m mais 20 centímetros, só isso, tá? Continuando, é a perda de carga na grade, tá? Então lembre-se que o nosso beta era de 1,79, porque a nossa seção é circular, né? Nossas barras são circulares. Então eu faço essa conta, o 1,9 que é da seção circular, eu venho com ele aqui. Eu tenho o S, que é o espaçamento, o diâmetro da barra que foi dado lá em polegadas convertendo da 0,95. Eu tenho o espaçamento de 10 centímetros, né? E eu tenho o seno do ângulo que a gente colocou que foi de 70 graus. Tá? Então, o meu valor do coeficiente K para o cálculo da perda de carga vai ser 0,073. Tá? Então, eu venho com esses valores aqui nessa equação, eu tenho a velocidade. Essa velocidade, reparem que é aquela velocidade que a gente calculou considerando 50% de obstrução, 0,22 metros por segundo. Eu tenho o valor do K que está aqui,
2 vezes a aceleração da gravidade, eu vou ter uma perda de carga de 0,18 milímetros. Conforme eu expliquei antes, essa perda de carga, ela representa o quê? Tá? Deixa eu colocar até uma pergunta aí. Para que serve essa conta aí, galera? Para que a gente calculou a perda de carga? Então lembrem-se da interpretação. A perda de carga vai me dizer o seguinte, que do nível de água aqui para o nível de água do lado de lá tem uma diferença de altura, de cota. A água do lado de cá, tá? Ela tem mais altura, do que do lado de cá. Tá? E quanto a mais que ela está? Nesse caso, 18 milímetros, menos de 2 centímetros. Tá? É pouco? É pouco. É pouco. Mas o projetista ele não pode se dar o luxo de ter preguiça de calcular, porque isso poderia ser mais. E o que isso impactaria? Lembrem-se, do lado de jusante, tá? Do lado aqui para baixo, depois que a água passa no seu sistema de gradeamento, ela vai cair no desarenador que a gente vai ver mais pra frente. Esse desarenador a gente vai ver que a gente precisa manter uma altura útil para que ele funcione adequadamente. Então, se você vem dimensionando ou verificando a sua estrutura de cá para cá, você sabe que você vai precisar de uma altura aqui, você vai saber a que altura que você vai estar aqui do lado de cá. E do lado de cá, você vai ter, antes disso daqui, toda a sua estrutura para trás. Por exemplo, você pode ter uma calha partial. A calha partial vai ditar essa altura. Então, vejam, para jusante e para montante, tem esse degrau que é dado por essa conta da perda de carga, que pode impactar tanto o lado de cima quanto o lado de baixo. Tá? Então você tem que saber esse degrauzinho aí que é dado por essa conta aí da perda de carga. Tá? Isso pode mexer na eficiência do seu sistema para baixo do gradeamento e para cima do gradeamento também. Então você precisa saber disso daí. Nesse caso nosso aqui é pouca coisa, foi irrelevante. Mas você não pode se dar o luxo de não calcular. Tá bom? Então beleza. Então aqui continuando o exemplo, vejam, a gente sabe agora que a água que está chegando do lado de cá, tá? Do lado de cá, quando ela passar para o lado de lá da grade, ela vai perder energia e o nível dela do lado de lá, eu vou colocar aqui em azul, vai estar um pouco mais baixo, tá? Um pouco mais baixo. E você vai analisar se esse pouco, ou se for muito, se vai te impactar o seu projeto aqui nessa região aqui, ó, que são, né, os desarenadores. Galera, obrigado por terem ficado com a gente aí até o final dessa videoaula. O próximo assunto é sobre desarenador, também na parte de sistema de abastecimento de água, a parte de captação, para a gente poder remover os sedimentos o máximo possível do sistema de captação. Beleza? A gente se vê na próxima videoaula. Fui, falou, fala tchau, Henrico. Não é para comer, filho. Você tem que colaborar. Ai, não. Você tem que colaborar com o papai, filho. Tem que trabalhar com o papai. Ah, guri. Filho.